E aí galera, meu nome é Diego Barros, esse é mais um vídeo do Medicina Resumida e hoje vamos dar continuidade à introdução e anatomia do sistema circulatório. Espero facilitar a sua vida, logo após a vinheta, bora lá! Então bora lá, bora dar continuidade. Se você não teve problemas com a primeira parte, vai ver que esse vídeo apenas vai tentar aprofundar seus conhecimentos no assunto. E gostaria de começar com uma pergunta um pouco macabra. Se você presenciasse esses dois homens tendo um infarto, qual deles você acredita ter maiores chances de infarto fulminante? Ou seja, que levasse a óbito? Claro que de uma forma bem geral, pois vários fatores influenciam nisso. Mas antes de tudo, você pode não saber o que causa o infarto. Então, para tentar te ajudar de uma forma bem simplista, é a interrupção da irrigação de um local do tecido cardíaco, ou seja, uma isquemia. Vai faltar oxigênio e nutrientes para o local, e isso levará a necrose, morte tecidual. Mas e aí, quem é que você escolhe? O mais jovem da esquerda ou o senhor da direita? 5 segundos para você pensar. E aí, conseguiu formular algum raciocínio? Acertou quem achou que seria o rapaz mais jovem, mas bora saber primeiro se você escolheu pelos motivos certos. Primeiro temos que conceituar o que seria uma anastomose vascular. De forma simples, entenda que a anastomose é uma comunicação. Simples assim. Esse termo é utilizado de forma mais abrangente, inclusive em processos cirúrgicos, porém aqui iremos nos limitar a pensar que é uma comunicação entre vasos sanguíneos. A grande referência de anatomia, o Gray, as classifica em 4 tipos. A anastomose pode ser término ou terminal, quando duas artérias se comunicam diretamente. Ou pode ser uma anastomose por convergência, quando duas artérias convergem e se fundem. Ainda pode ser uma anastomose transversa, que ocorre quando o pequeno vaso arterial liga duas artérias transversalmente. E por fim, pode ser uma anastomose arteriovenosa, que são conexões diretas entre as menores artérias e veias. E são importantes para a conservação do calor corporal. Vocês não precisam se ater a todos esses tipos, basta se lembrar que são comunicações e não esquecer esse último tipo. E o infarto fulminante? Calma que chego lá. Essas anastomoses possibilitam algo que chamamos de circulação colateral. O termo é até bonito, mas é algo simples. Uma circulação colateral nada mais é do que um trajeto alternativo. E é fácil de entender quando pensamos no trânsito do dia a dia. Se uma grande avenida é obstruída por algum motivo, um engavetamento, sei lá, todos os carros param, certo? Mas e se eu adicionasse a esse cenário algumas ruas menores, que levam até o local após a obstrução? O fluxo reinicia. Porém, você concorda comigo que não vai ser tão eficaz quanto a avenida principal? Pois é. Exatamente assim ocorre na circulação. As ruas são os vasos e os carros são sangue. Simples, não? O detalhe que falta para você fechar a resposta do infarto é de como essas ruas são adicionadas. Durante a obstrução parcial ou total, o aumento da pressão no local faz com que vasos pré-existentes ampliem seu diâmetro, permitindo a passagem de sangue, o que chamamos de arteriogênese. Outra solução do organismo é a criação de pequenos novos vasos, como capilares, que irão permitir essa circulação, a angiogênese. Porém, apesar da arteriogênese, a primeira que eu falei, acontecer em um período relativamente curto, não são processos instantâneos. A angiogênese é um processo ainda mais longo. Agora talvez você já seja capaz de responder a pergunta, mas vou explicar. Durante nossa vida, pequenos processos isquêmicos estimulam esses processos que acabei de citar, arteriogênese e angiogênese, o que tende a aumentar nossas circulações colaterais. Então, quando a pessoa mais idosa sofre uma obstrução em algum ramo de uma artéria coronariana, ela tem maiores chances de possuir uma circulação colateral que compense e retarde o processo de necrose, entendeu? Claro que o objetivo desse exemplo foi apenas servir de base para apresentar alguns conceitos e criar interesse em você. Os motivos de se ter um infarto fulminante são inúmeros, e possuir ou não a circulação colateral eficiente é apenas um dos fatores, mas eu acho que valeu a pena para ilustrar. Para terminar esse assunto, agora que você já sabe o que são anastomoses e circulação colateral, gostaria apenas de acrescentar um conceito, a de artérias terminais. Elas são divididas em 2 tipos, são denominadas artérias terminais verdadeiras, as artérias que não se anastomosam com as artérias adjacentes, ou seja, a circulação colateral é inexistente. E são chamadas de artérias terminais funcionais as artérias que possuem anastomoses, mas a circulação colateral é ineficaz. Fechou então? Bora seguir em frente? Lembra que no outro vídeo eu falei que iria deixar as válvulas venosas para esse devido à sua importância em alguns mecanismos? Pois é, chegou a hora. As válvulas nada mais são do que dobras da túnica íntima em forma de meia-lua que se projetam para o interior da veia.
Elas são mais presentes em veias em que o sangue precisa enfrentar a gravidade para retornar ao coração, como as veias dos membros inferiores, o que já dá para imaginar sua função. Elas são válvulas passivas que fecham quando o sangue tenta ir no caminho inverso, ou seja, elas evitam o refluxo e sempre direcionam o sangue do superficial para o profundo, de dentro para o coração. Quando estudarmos a fisiologia do sistema, veremos que a pressão tende a cair ao longo do percurso, e por isso as válvulas são tão importantes para as veias. Eu sei que o objetivo aqui não é falar de patologias, apesar de meus olhos brilharem quando eu falo. Acho muito mais curioso saber como ocorrem os problemas, mas não vamos entender se não estudarmos o que é normal. Mas apenas para aproveitar a oportunidade e ajudar a fixar o assunto em sua cabeça, vamos falar rapidinho de varizes. Apesar de não possuir causas bem definidas e entra também uma forte influência genética, elas ocorrem, por exemplo, quando a veia perde sua elasticidade. Isso resulta na dilatação da mesma, que já é suficiente para afastar as válvulas e a tornarem válvulas incompetentes, pois elas não vão conseguir mais fechar completamente. O que também acarreta em um processo inflamatório, que pode destruí-las parcial ou totalmente, ocorrendo assim um refluxo de sangue, e é um mecanismo de autoalimentação. As veias se tornam mais dilatadas, tortuosas e alongadas, que são as características de uma veia varicosa que muito provavelmente você já viu em alguém. Mas vamos voltar a falar do que é fisiológico. O primeiro mecanismo que gostaria de explorar é a bomba arteriovenosa. Para isso, acho essa imagem extremamente ilustrativa. Além de servir para o propósito de agora, ainda é possível você visualizar as anastomoses venosas que eu acabei de citar entre as 3 veias acompanhantes da artéria que se encontra no centro. Se você ver, todos esses vasos são circundados por uma bainha vascular, que ela é relativamente rígida e vai ser fundamental para o mecanismo, cujo objetivo é auxiliar no retorno venoso. Entendido a estrutura, é fácil de explicar. Quando a artéria se expande durante as suas pulsações, ela comprime as veias, consequentemente ordenhando o sangue em direção ao coração. Ou seja, ela expande, a bainha vascular não permite que a veia se expanda junto, e isso comprime e acaba ordenhando o sangue. E por que em direção ao coração? Exatamente por causa das válvulas venosas que não permitem o refluxo. Além disso, essa formatação de vasos que são mais presentes nas extremidades vão servir para a manutenção do calor no local, devido à troca de calor em contracorrente. O sangue mais aquecido da artéria transfere calor para o sangue venoso que está passando próximo. Outro mecanismo importante é a bomba músculo-venosa. Ela vai possuir o mesmo objetivo da bomba anterior, porém o ordenamento das veias será realizado com a contração muscular das extremidades, como podemos ver nas imagens e na animação. Acredito que não há nenhuma dificuldade de entender, mas vale ressaltar que essa é a importância de sempre que possível colocar um paciente acamado para caminhar, auxilia o retorno venoso, além de evitar úlceras por pressão, que não vem ao caso agora, chega de patologia. O último mecanismo é a bomba respiratória. Ela vai ser mais difícil de você entender, caso não tenha visto nada do sistema respiratório, mas eu vou tentar. Como eu falei no primeiro vídeo, um sistema de pressão desloca o fluido de onde há mais pressão para onde tem menos pressão, certo? Quando expiramos, sem muitos detalhes, a caixa torácica amplia, devido ao deslocamento dos arcos costais e do diafragma. Agora me ajude lembrando do seu ensino médio. Quanto maior o volume, menor a pressão, são inversamente proporcionais. Logo, quando expiramos, a diminuição da pressão da caixa torácica devido ao aumento do seu volume auxilia a sugar o sangue para cima, facilitando o deslocamento em direção ao coração. Pronto! São esses os 3 mecanismos de auxílio do retorno venoso. Falta só mais uma coisa. Eu ia deixar isso para o vídeo de histologia, mas como você pode ter lido em algum lugar, vou aproveitar a linha de raciocínio aqui para explorar o que são vasa vasorum. Estes são os denominados vasos dos vasos. Isso mesmo, se o objetivo do sistema circulatório é prover os tecidos sanguíneos, e os vasos ficam como? A maioria dos vasos serão supridos pelo próprio sangue que passa pelo seu lume, pela sua luz, por difusão. Porém, grandes vasos possuem camadas espessas, e por isso as regiões mais externas ficariam prejudicadas. Para isso, existem os vasa vasorum, que são arteríolas, capilares e vênulas que se ramificam profusamente na adventícia e na porção externa da média. E agora vai a última pergunta do vídeo. Onde é mais comum a presença de vasa vasorum? Veias ou artérias? Respondeu certo se pensou nas veias. O sangue que passa nas veias possui pouco oxigênio e nutrientes, o que dificulta ainda mais o processo de difusão. Logo, elas necessitam mais dessa irrigação auxiliar.
Enfim, estamos terminando e chegou a hora de algumas dicas de estudo. O que eu achei interessante de conceitos introdutórios eu explorei nesses 2 vídeos. Porém, e vou fazer questão de ressaltar isso em todos os temas, nada substitui o seu estudo individual, principalmente por mais de uma fonte. O objetivo desse canal é facilitar seu estudo, não resolvê-lo para você. Mas vamos lá as dicas. Primeiro, uma questão que você pode ter é como memorizar a irrigação e drenagem de cada sistema. Neste momento, é fundamental que você saiba pelo menos os principais ramos da artéria aorta e as principais veias. Isso é fácil de encontrar em atlas de anatomia, sempre tem imagens mostrando quais são as principais. Porém, a dica que eu venho para dar, ela veio de um professor meu, e essa dica já me ajudou muito. Sempre que pegar um sistema novo, memorize o caminho que o sangue faz do coração até cada artéria que irriga o órgão. Isso vai te ajudar a fixar melhor do que você simplesmente decorar para a prova ou a tutoria do dia seguinte quais são as artérias que irrigam aquele órgão. Experimente para você ver. Agora, as dicas que sobraram são apenas sugestões de leitura. Aproveite que está com o assunto fresco para associar algumas coisas como: o que são e quais são os seios da dura mata? O que é a barreira hematocefálica? Onde fica e por quais artérias são formados o polígono de Willis? Para que servia o canal arterial no período fetal e por que ele se torna um ligamento arterial? Acredito que essas leituras só vão acrescentando essa bagagem, então fica como sugestão. Então é isso. Se assistiu o primeiro vídeo já sabe, clique em gostei para me estimular e para que eu possa continuar fazendo novos vídeos, é rapidinho. Se inscreve no canal para não perder nada e, se possível, dá aquela força compartilhando esse vídeo com os amigos no Facebook. Críticas e sugestões nos comentários ou no Facebook do canal, que está logo aqui embaixo na descrição. Então até a próxima. Fui!